Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 51, versículo 17, e diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Se sacrifício agradasse a Deus, nós seríamos canonizados, porque tudo que fazemos com relação ao espiritual é com base em muito sacrifício. Porque nós estamos lutando com a natureza carnal que tem aversão pelo espiritual. Sem o Espírito Santo, tudo é enfadonho. Então nós já estamos tratando como natural fazermos sacrifícios com relação à nossa vida pessoal e espiritual. Trabalhar é sacrifício que fazemos para nos manter. Manter um casamento é a base de muito sacrifício. Criar filhos, então, é muito sacrifício. E desde que o mundo é mundo, que várias civilizações, para aplacar a fúria dos seus deuses, faziam sacrifícios. E quando Deus exigiu sacrifícios para apontar para o futuro Messias, o povo de Deus relacionou com essas práticas pagãs. O povo de Deus permaneceu com essa ideia, fazendo sacrifícios agradaria ao Senhor. Os sacrifícios nunca tiveram a intenção de agradar a Deus, mas era uma ilustração da perversidade do pecado e do que ele iria fazer com o nosso Salvador. Com o passar dos anos, tudo isso ficou mecânico, sabe? E sem vida. Por isso o salmista nos alerta que um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito são agradáveis e recebidos pelo Senhor. Ele mesmo diz no verso anterior que o Senhor não se agrada e nem quer os nossos sacrifícios. Mas Ele espera de nós um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Mas o que é quebrantamento? O que é contrição? Vamos ver no dicionário? No dicionário, quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado e dependente da graça, da bênção e do infinito amor de Jesus Cristo. Não é um sentimento, mas é uma decisão, uma experiência. Já contrição, no mesmo dicionário, diz que é o arrependimento sincero e completo dos pecados cometidos, em que uma pessoa, por amor a Deus, passa a odiar seus próprios pecados, estando disposta a nunca mais cometê-los. Disse da pessoa arrependida que ela está contrita. Portanto, algumas pessoas confundem quebrantamento e contrição com tristeza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque senão Deus estaria dizendo que Ele se agrada da tristeza. Mas a tristeza nunca vai agradar a Deus. Acã ficou triste, mas não demonstrou nenhum arrependimento e por isso que sua família foi destruída. O jovem rico ficou triste porque era rico demais e foi embora e não aceitou o convite de Jesus. Judas ficou triste e isso o levou à morte. Já o quebrantado e contrito, ele reconhece sua pecaminosidade e ele está arrependido. Isso o leva a uma verdadeira adoração, pois ele reconhece sua dependência de Deus para ter uma vida santificada. Então, no culto e na presença de Deus, o contrito, ele recebe a visita do Senhor,
como diz lá em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Ele diz assim: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse posicionamento de quebrantamento e contrição nos fará receber de Deus a vivificação, para servir com alegria de quem encontrou o Salvador, que cura os feridos de coração. Então experimente e conduza outros a ter esta mesma experiência. Então lembre-se, quebrantamento e contrição não é tristeza, mas é a forma de você reconhecer que você é um pecador e que você necessita da presença do Senhor. E quando você entra na presença do Senhor contrito, você está dizendo que está arrependido e carece da graça do Senhor. Pessoas que entram na presença do Senhor recebem essa visitação dele porque ele faz morada no contrito, naquele que reconhece a sua pecaminosidade e transforma a vida dessa pessoa, e agora ela pode servir ao Senhor com toda a alegria do seu coração de quem passou nas mãos do oleiro. Isso não é maravilhoso? Então não adianta os teus sacrifícios, não assumir cargos eclesiásticos para tentar agradar ao Senhor. Não faça com essa intenção, faça porque você já é grato e por isso que você está desenvolvendo essas funções por tudo que Deus já fez na tua vida. Todos nós que somos adoradores precisamos nos quebrantar e estarmos contritos diante do Senhor, reconhecendo as nossas limitações e recebendo da sua graça. Várias pessoas na Bíblia passaram por esse momento de quebrantamento, de contrição e saíram renovados da presença do Senhor. A gente não pode sair da mesma forma como entramos. A gente recebe o alívio do Consolador, a gente recebe a certeza de que fomos perdoados e a nossa boca se enche de louvor e adoração ao Senhor. Temos que tomar cuidado, porque assim como os sacrifícios tornaram a religião de Israel mecânica, sem vida e apenas ritual, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes a nossa adoração também é assim. Nós vamos para a igreja por costume, nós estamos ali louvando, mas o nosso coração não está adorando ao Senhor. Nós estamos com problemas e nós ficamos preocupados com os nossos problemas e não conseguimos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nossas murmurações e a nossa tristeza muitas vezes é de um coração ingrato, sim, que não reconhece tudo que o Senhor já fez. Todas as vezes que nós murmuramos e reclamamos é porque nós não sentimos a presença de Deus do nosso lado. É sinal de que nós não estamos entendendo o processo e por isso nós passamos a vida amargurados. O que mais tem na igreja de Deus são pessoas amarguradas. Pessoas que não estão vivendo o processo da santificação. Estão apenas nas igrejas para reclamar de tudo ou para se lamentar e contar sua história triste. No livro Testemunhos para a Igreja, no volume 2, na página 470, diz assim: na oração particular, cada um tem o direito de orar o tempo que quiser e de ser minucioso tanto quanto deseja. Poderá então orar pelos amigos e parentes. O quarto é o lugar onde podemos estender-nos sobre nossas dificuldades, provações e tentações pessoais. Agora, uma reunião regular de adoração a Deus
não é o lugar de expor os assuntos particulares do coração. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que a igreja não é lugar de murmuração. Faça isso no seu quarto. Como eu disse na mensagem do sábado, tá com vontade de chorar? Entra no teu quarto, chora, grita, briga com Deus, faz o que você quiser. Terminou, você vai sentir o alívio do Espírito Santo vindo sobre você como um consolador. E quando você sentir esse conforto, enxuga tuas lágrimas, bota um sorriso no rosto e sai para o teu dia a dia. Mas servir a Deus é com alegria, sim. Servir a Deus e apresentar-se diante dele na sua casa para trabalhar para ele é com alegria. Deus não quer ninguém triste do seu lado, pois grandes coisas fez o Senhor e por isso nós estamos alegres. Eu tenho muitos motivos para estar triste, para estar reclamando, como vocês bem sabem. Nem se completou 3 meses da morte da minha mãe. E por mais que isso me doa, eu preciso servir ao Senhor com alegria, porque a minha mãe está salva no Senhor. Para mim, ela continua viva dentro de mim. Por onde eu for, ela vai estar viva dentro de mim, da minha memória, do meu coração. Ela vai estar viva. Até porque os cristãos não morrem, eles apenas dormem. Então eu não posso viver pensando que a minha mãe está morta, mas ela está dormindo e em breve ela será acordada pelo Senhor. Por isso eu tenho que continuar servindo ao Senhor com alegria, porque eu sei em quem tenho crido e eu sei que tudo está sob o seu controle. Problemas todos nós temos, mas nós precisamos apresentar ao Senhor o nosso coração para que Ele habite dentro de nós, gerando através do Espírito Santo a alegria de viver. Porque senão nós vamos afundar numa depressão, nós vamos nos afundar em tristezas, e pessoas nesse nível não conseguem pregar o Evangelho e não conseguem avançar com a missão que Deus nos deu, ide. Por isso que Paulo, com as costas sangrando, depois de vários açoites, louvava ao Senhor com seus pés presos num tronco, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele sabia o que estava passando e ele estava na direção correta. Ele estava combatendo o bom combate. Ele não tirou os olhos do alvo e por isso ele se tornou um grande missionário, apesar dos seus espinhos na carne. Você pode escolher ficar chorando e se lamentando. Enquanto você toma essa posição, muitas pessoas estão vencendo, porque elas se colocaram nas mãos do Deus que nos vivifica. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos porque nós reconhecemos através do Espírito Santo a nossa pecaminosidade. Nós sabemos da nossa estrutura, nós conhecemos que a nossa carne muitas vezes reina, mas nós te agradecemos porque o Senhor vem sobre nós com tua graça. Mesmo sem merecermos, o Senhor nos usa apesar de todos os nossos defeitos. O Senhor se agrada de uma vida que se entrega ao Senhor. Louvado seja o Deus que não requer de nós sacrifícios, mas pede a cada um de nós que estejamos inteiros na sua presença através de um culto que prestamos com o nosso coração. Obrigado, Senhor Deus, porque todos os dias o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós e o Senhor continua nos modelando em vasos para a tua honra e tua glória. Eis que surge uma nova semana, não sabemos o que vai acontecer, mas nós te pedimos, nos sustente assim como o Senhor nos ajudou até aqui. Coloque no nosso coração as palavras certas. Orienta-nos, Senhor Deus.
e tira de nós todo espírito de tristeza e coloca no nosso coração a alegria da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.